Livro História de uma Alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Capítulo 2. Nos buissonets. Todos os pormenores da doença de nossa querida mãe estão ainda vivos em meu coração. Lembro-me principalmente das últimas semanas que passou na terra. Celina e eu vivíamos como pequeninas exiladas. Todas as manhãs a senhora Lerite vinha buscar-nos e passávamos o dia em casa dela. Um dia não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de sair, e no caminho disse-me Celina bem baixinho: "Convém dizer-lhe que não fizemos nossa oração?" "Oh, sim", respondi-lhe. Então, com bastante timidez, disse-o à senhora Lerite. Respondeu-nos ela: "Está certo, minhas filhinhas, ireis fazê-la." E depois, largando-nos ambas num quarto grande, foi-se embora. Então Celina olhou para mim e disse-me: "Ah, não é como a mamãe, sempre nos fazia recitar nossa oração." Quando brincávamos com as crianças, o pensamento de nossa querida mãe sempre nos acompanhava. Certa vez, tendo ganhado um lindo damasco, Celina baixou-se e cochichou-me: "Não vamos comê-lo, dá-lo-ei à mamãe." Que lástima! A coitada de nossa mãezinha já estava doente demais para comer as frutas da terra. Já não se saciaria senão no céu com a glória de Deus. E não beberia senão com Jesus o misterioso vinho, do qual ele falara em sua última ceia, quando disse que o tomaria conosco no reino de seu Pai. A comovente cerimônia da extrema-unção também me ficou gravada na alma. Vejo ainda o lugar onde me achava ao lado de Celina. Todos as 5 estávamos pela ordem de idade, e nosso pobre paizinho estava ali também e soluçava. No próprio dia ou no dia imediato à partida da mamãe, tomou-me nos braços e disse-me: "Vem beijar pela última vez tua pobre mãezinha." E sem dizer nada, cheguei os lábios à fronte de minha querida mãe. Não me lembro de ter chorado muito. Não dizia a ninguém os profundos sentimentos que experimentava. Olhava e escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo de ocupar-se comigo. Por causa disso, via muitas coisas que teriam a intenção de ocultar-me. Primeiramente, dei comigo diante da tampa do esquife. Fiquei longo tempo parada a contemplá-lo. Nunca tinha visto nenhum e, no entanto, compreendia. Era tão pequena que, apesar de estar pouco alto o corpo da mamãe, precisava erguer a cabeça para avistar de cima, e parecia-me muito grande, muito triste. 15 anos mais tarde estive diante de outro esquife, o da Madre Genoveva. Tinha a mesma medida que o da mamãe, e julguei estar ainda nos dias de minha infância. Todas as minhas reminiscências retornaram em profusão. Era, por certo, a mesma Teresinha que estava a olhar, mas havia crescido e o esquife parecia-lhe pequeno. Já não precisava erguer a cabeça para o enxergar. Já não a erguia senão para contemplar o céu, que lhe parecia bem alegre, pois todas as suas provações tinham tomado um fim e o inverno de sua alma passara para sempre. No dia que a igreja lançou a bênção sobre os despojos mortais de nossa mãezinha do céu, nosso Deus quis dar-me outra na terra e quis que a escolhesse livremente. Estávamos juntas, todas as 5, a olhar umas às outras. Luísa também estava ali. Quando viu Celina e a mim, disse: "Pobres pequenas, já não tendes mãe." Então Celina lançou-se aos braços de Maria e disse: "Pois bem, tu serás minha mãe." Eu, habituada a fazer igual a ela, voltei-me, no entanto, para vós, minha mãe, e como se o porvir já tivesse rompido o seu véu, atirei meus vossos braços, exclamando: "Pois sim, para mim Paulina será mamãe." Como disse mais acima, foi a partir dessa época de minha vida que tive de iniciar o segundo período de minha existência, o mais doloroso dos 3. Mormente desde a entrada no Carmelo daquela que tinha escolhido como minha segunda mamãe. Este período vai da idade de 4 anos e meio até aos 14 anos, época em que recuperei minha índole de criança, bem justamente quando entrava no lado sério da vida.
Devo dizer-vos, minha mãe, que depois da morte da mamãe, minha boa índole mudou por completo. Tão viva, tão expansiva que era, fiquei tímida e doce, sensível a mais não poder. Bastava um olhar para me desfazer em lágrimas. Era preciso que ninguém me desse maior atenção para me sentir contente. Não podia tolerar a companhia de pessoas estranhas e só recuperava minha alegria, minha alegre disposição na intimidade da família. Continuava, entretanto, a ser cercada dos mais sensíveis carinhos. Ao amor que já possuía, o tão meigo coração do papai teve por acréscimo um amor verdadeiramente maternal. Minha mãe, vós e Maria não éreis para mim as mais carinhosas e mais abnegadas das mães? Ah, se o bom Deus não tivesse prodigalizado a sua florzinha seus raios benfazejos, ela nunca teria podido aclimatar-se na terra. Era ainda débil demais para suportar chuvas e tempestades. Precisava de calor, de um orvalho suave, de um bafejo primaveril. Nunca careceu de todos estes benefícios. Jesus lhes fez encontrar até debaixo da neve da provação. Não senti nenhum desgosto por deixar a Lençon. Crianças gostam de mudança e com prazer vim para Lisieux. Tenho lembrança da viagem, da chegada pela tarde à casa de minha tia. Vejo ainda Joana e Maria que nos aguardavam à porta. Estava muito satisfeita de ter umas priminhas tão amáveis. Gostava tanto delas como de minha tia e, sobretudo, de meu tio. Somente que ele me fazia medo e não me sentia tão à vontade em sua casa como nos Buissonets, onde minha vida era realmente feliz. Logo de manhã vinhas para junto de mim a perguntar-me se já entregara meu coração ao bom Deus. Em seguida me punhas a roupa, enquanto me falavas dele e depois ao vosso lado fazia minha oração. Depois vinha a lição de leitura. A primeira palavra que consegui soletrar sozinha foi esta: céus. Minha querida madrinha encarregava-se das aulas de caligrafia, e vós, minha mãe, de todas as outras. Não tinha muita facilidade de aprender, mas dispunha de bastante memória. O catecismo e, antes de tudo, a história sagrada eram as minhas preferências. Estudava-os com alegria, mas a gramática fazia-me às vezes derramar lágrimas. Estás lembrada do masculino e do feminino? Logo que terminava a aula, subia ao mirante e levava a papai minha caderneta e minha classificação. Como ficava radiante quando lhe podia dizer: tenho 5 com louvor. Foi Paulina a primeira que o declarou. Pois, quando vos perguntava se tinha 5 com louvor, e vós me dizieis que sim, aos meus olhos era uma nota menos. Vós também me davais bons pontos, e quando tinha alcançado certo número deles, ganhava um prêmio e uma folga. Lembro-me de que os dias de folga se me afiguravam mais longos do que os demais, o que vos dava prazer, por demonstrar que não apreciava ficar sem nenhuma ocupação. Todas as tardes ia dar um pequeno passeio com o papai. Fazíamos juntos nossa visita ao Santíssimo Sacramento e cada dia visitávamos uma nova igreja. Assim entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Papai mostrou-me as grades do coro, dizendo-me que atrás delas havia religiosos. Muito longe estava de pensar que 9 anos mais tarde me encontraria entre elas. Depois do passeio, durante o qual papai me comprava sempre um presentinho de 1 ou 2 soldos, recolhia-me em casa. Fazia então minhas lições. A seguir, ficava todo o resto do tempo a saltitar no jardim em volta do papai, pois não sabia brincar com boneca. Para mim era grande alegria preparar chás com grãozinhos e cascas de árvores que encontrava pelo chão. Levava-os depois ao papai numa linda xicarazinha. O coitado do paizinho largava sua ocupação e depois sorridente fazia de conta que tomava. Antes de me devolver a xícara, perguntava-me como que um segredo se era para jogar fora o conteúdo. Às vezes dizia que sim, mas o mais frequente era levar de volta meu precioso chá com a intenção de tornar a servi-lo várias vezes. Gostava de cultivar minhas florezinhas no jardim que papai me tinha dado. Entretinha-me em armar altarezinhos no vão que havia ao centro do muro.
Quando terminava a obra, corria para papai e, levando-o comigo, dizia-lhe que fechasse bem os olhos e só os abrisse no momento que lhe mandasse. Fazia tudo o que eu queria e deixava-se conduzir até a frente do meu jardinzinho. Então eu gritava: "Papai, abre os olhos!" Ele abria-os e extasiava-se para me dar prazer, admirando o que eu julgava ser uma obra-prima. Seria um nunca acabar se quisera contar 1000 pequenos episódios desse gênero que me acodem profusamente à memória. Ah, como poderia enumerar todos os carinhos que papai prodigalizava à sua rainhazinha. Há coisas que o coração sente, mas que a palavra e a própria ideia não conseguem formular. Bonitos para mim eram os dias em que meu rei querido me levava à pescaria consigo. Tinha tanto amor ao campo, às flores e às aves. Tentava às vezes pescar com minha varinha, mas de preferência ia sentar sozinha na relva florida. Meus pensamentos aprofundavam-se bastante, e sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava em autêntica oração. Ouvia ruídos longínquos, o murmúrio do vento e até a música indecisa de soldados, cuja sonoridade me chegavam aos ouvidos, melancolizavam suavemente meu coração. A terra parecia-me lugar de degredo, e eu sonhava com o céu. A tarde passava rápida, e dentro em pouco era hora de regressar às Buissonets. Antes de partir, porém, tomava o lanche trazido no meu cestinho. Mudara de aspecto a linda merenda com geleia de fruta que me tinhas preparado. Em lugar da cor viva, já não via senão uma ligeira mancha cor-de-rosa. Tinha ressequida e amarrotada. Então a terra se me apresentava mais tristonha ainda, e compenetravam-me de que só no céu haverá alegria sem nuvens. O propósito de nuvens, lembro-me de que um dia o famoso céu azul campestre se anuviou e logo começou a rugir a tempestade. Os relâmpagos sulcavam as nuvens carregadas, e vi cair um raio a pouca distância. Longe de ficar com medo, extasiava-me, tendo a impressão de que o bom Deus estava tão perto de mim. Papai não estava, de modo algum, tão contente como sua rainhazinha. Não que a tempestade lhe incutisse medo, mas porque a relva e as grandes margaridas, mais altas do que eu, brilhavam como pedreiras preciosas, tendo nós de atravessar vários vergéis antes de chegar a um caminho. E meu querido paizinho, temeroso que os diamantes molhassem sua filhinha, tomou-a nas costas, apesar de carga dos apetrechos de pesca. Nos passeios que fazia com ele, o papai gostava de me mandar entregar a esmola aos pobres que encontrássemos. Certo dia vimos um que se arrastava com dificuldade em suas muletas. Acerquei-me para lhe dar um óbolo, mas, não se julgando bastante pobre a ponto de aceitar a esmola, ele olhou-me com triste sorriso e não quis pegar o que lhe oferecia. Não consigo descrever o que se passou em meu coração. Quisera consolá-lo e reconfortá-lo. Em lugar disso, porém, julguei que o tinha magoado. O pobre doente adivinhou por certo meu pensamento, pois que o vi virar-se para trás e envolver-me num sorriso. Papai acabava de comprar um doce para mim. Bem me veio a vontade de lhe dar, mas não tive coragem. Ainda assim queria dar-lhe alguma coisa que não me pudesse recusar, pois sentia por ele uma simpatia muito grande. Ocorreu-me, então, ter ouvido falar que no dia da primeira comunhão a gente obtera tudo o que pedisse. Este pensamento foi um consolo para mim, e disse comigo mesma, embora só tivesse 6 anos ainda: rezarei pelo meu pobre no dia da minha primeira comunhão. Cumpri a promessa 5 anos mais tarde, e espero que o bom Deus tenha atendido à oração que me inspirara a fazer-lhe por um de seus membros sofredores. Tinha muito amor ao bom Deus, e a miúde lhe oferecia meu coração, valendo-me da breve fórmula que mamãe me ensinara. No entanto, certo dia, ou melhor, certa noite do lindo mês de maio, cometi uma falta que bem merece referência. Deu-me grande motivo de humilhar-me, e a respeito dela creio ter tido contrição perfeita. Sendo muito pequena para enfrentar o mês de Maria, ficava com Vitória.
e fazia com ela minhas devoções diante do meu altarzinho do mês de Maria, adornado de acordo com a minha capacidade. Tudo era tão humildinho, castiçais e vasos de flores, de sorte que 2 fósforos à guisa de velas o iluminavam perfeitamente. Às vezes, Vitória fazia-me a surpresa de dar-me 2 toquinhos de velas, mas era caso raro. Uma noite, estando tudo prestes para nos pormos em oração, digo-lhe: Vitória, queres começar com o lembrai-vos que eu vou acender as velas? Ela fez menção de começar, mas não disse palavra e olhava-me rindo. Eu que via meus preciosos fósforos consumirem-se rapidamente, supliquei-lhe fizesse a oração, e ela continuou calada. Levantei-me então e pus-me a dizer-lhe com voz gritada que era maldosa, e abandonando minha habitual brandura, batia o pé com toda a minha força. A pobre da Vitória já não tinha vontade de rir, olhou para mim com estranheza e mostrou-me os tocos de cera que me havia trazido. Depois de verter lágrimas coléricas, derramei lágrimas de sincero arrependimento, com o firme propósito de não tornar a fazê-lo. Aconteceu-me uma vez outra peripécia com Vitória, mas não tive nenhum arrependimento, pois conservei perfeitamente minha serenidade. Desejava ter um tinteiro que se encontrava em cima da chaminé da cozinha. Sendo muito pequena para o tomar, pedi a Vitória muito delicadamente me entregasse. Mas ela o recusou e mandou-me subir numa cadeira. Sem dizer nada, tomei a cadeira, mas a pensar que não era atenciosa. Querendo fazer que o sentisse, busquei em minha cabecinha o que mais me ofendia. Quando se aborrecia comigo, ela chamava-me de pirralhinho, o que me muito humilhava. Então, antes de pular da minha cadeira abaixo, virei-me com dignidade e disse-lhe: Vitória, sois um pirralhinho. Depois escapei dali, deixando que meditasse a profunda declaração que eu acabava de fazer-lhe. A reação não se faz esperar. Logo a escutei, que esbravejava. Sim, a moça Maria, a Teresa acaba de dizer-me que não passo de um pirralho. Veio Maria e obrigou-me a pedir perdão, o que porém fiz sem contrição por achar merecido o título de pirralho, uma vez que não quis estender seu grande braço para me prestar um pequeno serviço. Entretanto, ela me queria muito e também eu gostava muito dela. Um dia tirou-me de grande risco em que caíra por culpa minha. Estava a Vitória a passar a roupa e tinha ao lado um balde com água dentro. Eu, porém, olhava para ela balançando-me numa cadeira, como era meu costume, e de repente me escapa a cadeira e caio no chão, mas no fundo do balde. Os pés tocavam na cabeça e eu enchia o balde como o pintinho enche o ovo. A pobre da Vitória contemplava-me com um extremo de surpresa, pois nunca tinha visto situação igual. Tinha todo o empenho de safar-me quanto antes do meu balde, coisa que resultava impossível. Minha prisão era tão ajustada que eu não lograva fazer nenhum movimento. Com um pouco de dificuldade, ela salvou-me de meu grande perigo, mas não salvou meu vestido e tudo mais, de sorte que tive de trocar a roupa, pois estava molhada como uma sopa. Outra ocasião, caí dentro da lareira. Felizmente o fogo não estava aceso. Vitória não teve senão o incômodo de levantar-me e sacudir a cinza de que ficara coberta. Foi numa quarta-feira, quando estavas no ensaio de canto com Maria, que todos esses reveses me aconteceram. Foi também numa quarta-feira que o padre do Celler veio visitar-nos. Como Vitória lhe dissesse que não havia ninguém em casa, senão Terezinha, ele entrou na cozinha para me visitar e olhou minhas lições. Fiquei orgulhosa por receber meu confessor, porque pouco tempo antes me tinha confessado pela primeira vez. Que suave lembrança para mim. Ó minha mãe querida, com que solicitude me preparastes, quando me explicastes que não era a um homem, mas ao bom Deus que iria contar meus pecados. Disto estava tão convicta que fiz minha confissão com grande espírito de fé. E cheguei até perguntar-vos se não seria mister referir ao padre do Celler que o amava de todo o meu coração, pois que em sua pessoa era o bom Deus que ia falar.
Bem instruída a respeito de tudo quanto devia fazer e dizer, entrei no confessionário e pus-me de joelhos. Quando, porém, abriu a portinhola, Padre do Celler não enxergou ninguém. Era tão pequena que a cabeça não alcançava o parapeito, onde se apoiam as mãos. Então mandou-me ficar de pé. Obedecendo imediatamente, levantei-me e postei-me bem na frente dele para o ver melhor. Fiz minha confissão como se fosse uma menina grande e recebi sua bênção com grande devoção, porque me havias explicado que nesse momento as lágrimas do menino Jesus purificariam minha alma. Lembro-me de que a primeira exortação que me foi feita incitava-me principalmente a ter devoção à Santíssima Virgem, e prometi a mim mesma redobrar minha ternura para com ela. Ao sair do confessionário estava tão contente e leve como jamais sentira tamanha alegria na alma. Depois tornava a confessar-me em todas as grandes festas litúrgicas, e para mim era cada vez um verdadeiro gozo quando o fazia. Os dias santos, quantas recordações nos desperta esta palavra! Os dias santos, como os amava! Vós, minha querida mãe, sabíeis explicar-me tão bem todos os mistérios ocultos em cada um deles, que para mim eram verdadeiramente dias do céu. Gostava mormente das procissões do Santíssimo Sacramento. Que alegria espazir flores aos pés do bom Deus! Antes, porém, de deixá-las cair, atirava-as o mais alto que podia, e nunca me dava por tão feliz, como na ocasião que via minhas rosas desfolhadas tocarem no sagrado ostensório. Os dias santos, se os grandes eram raros, cada semana trazia de novo muito chegado ao meu coração. O domingo, que dia grande o domingo! Era o dia santo do bom Deus, o dia santo do repouso. Primeiro ficava nanando, mais tempo do que nos outros dias, e depois mamãe Paulina mimava sua filhinha, quando lhe servia o chocolate em sua cama, e em seguida a vestia como uma rainhazinha. Vinha a madrinha fazer o penteado da afilhada. Esta nem sempre ficava quietinha quando lhe assentavam o cabelo, mas depois tinha toda a satisfação de ir pegar a mão de seu rei, que em tal dia lhe dava um abraço mais afetuoso do que o ordinário, pois toda a família se movimentava para a missa. Em todo o trajeto do caminho e mesmo dentro da igreja, a rainhazinha do papai dava-lhe a mão, tomava lugar ao lado dele, e quando nos víamos obrigados a chegar mais adiante para o sermão, era preciso ainda encontrar 2 assentos, um ao lado do outro. Não se tornava muito difícil. Toda a gente parecia achar muito gentil ver um ancião tão imponente com uma filha tão pequenina, que as pessoas não se incomodavam em ceder seus lugares. Meu tio, que ficava nos bancos da diretoria, alegrava-se quando nos via chegar. Dizia ser eu, seu mimoso raio de sol. Por mim não me inquietava de ser alvo de olhares. Ouvia muito atento os sermões, dos quais, aliás, não compreendia grande coisa. O primeiro que entendi e que me comoveu profundamente foi um sermão sobre a paixão, pregado pelo padre do Celler. Dali por diante entendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, papai curvava-se para me dizer baixinho: "Escuta bem, minha rainhazinha, ele fala de tua santa padroeira." Realmente estava escutando bem, mas olhava mais vezes para o papai do que para o pregador. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas, por vezes seus olhos marejavam-se de lágrimas. Em vão procurava retê-las. Parecia estar já desligado da terra, tanto sua alma gostava de imergir nas verdades eternas. Sua carreira, porém, estava longe do termo final. Longos anos deviam passar antes que o belo céu se abrisse a seus olhos embravecidos e o Senhor enxugasse as lágrimas do seu bom e fiel servidor. Mas, novamente, torno ao meu dia de domingo, esse dia de gozo que passava tão depressa. Tinha seu toque de melancolia. Lembro-me que, até a hora de completas, minha felicidade era sem mescla. Durante essa hora canônica, vinha-me o pensamento de que o dia do repouso ia terminar, que no dia seguinte seria necessário recomeçar a vida, trabalhando, aprendendo lições, e o coração sentia o exílio da terra. Suspirava pelo eterno repouso do céu, pelo domingo sem acaso da pátria.
Acontecia que até os próprios passeios feitos antes de recolher-nos aos buissonets me deixavam na alma um sentimento de tristeza. A família então já não se reunia toda porque papai, querendo agradar a titio, deixava-lhe Maria ou Paulina todas as tardes de domingo. Havia a única circunstância de que para mim era grande alegria poder ficar também. Gostava que assim acontecesse mais do que ser como convidada exclusivamente, porque então se ocupavam menos comigo. Meu máximo prazer era escutar tudo quanto meu tio falava. Não apreciava, porém, que me fizesse perguntas, e sentia bastante medo quando me punha sobre um joelho só, enquanto contava o Barba Azul com voz formidável. Era, pois, com satisfação que aguardava a chegada do papai para nos buscar. Na volta, olhava para as estrelas que cintilavam docemente, e esta vista me levava. Havia, sobretudo, uma constelação de pérolas de ouro que notava com alegria por achar que tinha a forma de um T. Aqui ponho mais ou menos sua forma. Fazia com que papai a visse, dizendo-lhe que meu nome estava escrito no céu. Depois, não querendo ver nada desta terra mesquinha, pedia-lhe que me guiasse. Então, sem olhar onde punha os pés, erguia a cabecinha bem alto para o ar, e não me cansava de contemplar o azul do céu estrelado. Que direi de nossos serões de inverno, mormente dos de domingo? Ah, como me era agradável, depois do jogo de damas, sentar-me com Celina nos joelhos de papai. Com sua bela voz entoava canções que enchiam a alma de pensamentos elevados, ou então, embalando-nos de mansinho, recitava poesias inspiradas nas verdades eternas. Depois subíamos para fazer a oração em comum, e a rainhazinha ficava só ao pé de seu rei, não precisando senão olhar para ele para saber como rezam os santos. Afinal, íamos por ordem de idade dar boa noite a papai e receber um beijo. A rainha vinha naturalmente por última. Para a beijar, o rei tomava pelos cotovelos e ela exclamava bem alto: "Boa noite, papai. Boa noite. Dorme bem." Todas as noites era a mesma repetição. Em seguida, minha mãezinha tomava-me nos braços e levava-me à cama de Celina. Então eu dizia: "Paulina, fui boazinha hoje? Será que os anjinhos voarão ao meu redor?" A resposta era sempre que sim. Do contrário, passaria a noite toda a chorar. Depois de me beijar, como também o fazia minha querida madrinha, Paulina tornava a descer e a coitada da Terezinha ficava completamente só na escuridão. Por mais que imaginasse os anjinhos a voarem em derredor, o pavor logo a dominava. As trevas faziam-lhe medo, porque da cama não divisava as estrelas que cintilavam docemente. Considero verdadeira graça que vós, minha querida mãe, me acostumastes a vencer meus temores. De vez em quando mandava-me de noite ir buscar sozinha algum objeto no cômodo distante. Se não fora tão bem orientada, teria ficado muito medrosa, ao passo que agora é realmente difícil assustar-me. Ocasiões há em que indago a mim mesma como pudeste educar-me com tanto amor e delicadeza sem me poupar, pois a verdade é que não me deixáveis passar nenhuma imperfeição. Nunca me censuráveis sem razão de ser, como também nunca voltáveis atrás depois de haver dado uma ordem. Estava tão ciente disso que não poderia nem quereria dar um passo, se me tivesses proibido. O próprio papai era obrigado a conformar-se à vossa vontade. Sem o consentimento de Paulina, eu não saía a passear. E quando papai me falava que fosse, respondia: "Paulina não quer." Então punha-se a interceder a meu favor. Algumas vezes, para lhe agradar, Paulina dizia que sim, vendo, porém, pelo semblante que isso não vinha de bom coração, Terezinha começava a chorar sem admitir consolo, até que Paulina dissesse que sim e o abraçasse de bom coração. Quando Terezinha ficava doente, o que lhe acontecia todos os invernos, não é de se dizer com que maternal solicitude era atendida. Paulina acomodava-se à sua própria cama, privilégio incomparável, e depois dava-lhe tudo o que apetecesse. Um dia Paulina tirou debaixo do travesseiro uma linda faquinha de que era dela. Quando a deu de presente à sua filhinha, deixou-a tomada de admiração, que se não pode descrever. "Ah, Paulina!" exclamou.
Tu me queres a tal ponto que por mim te privas de tua linda faquinha, guarnecida com uma estrela de madrepérola? Mais uma vez que me amas tanto, farias talvez o sacrifício de teu relógio para me impedir de morrer? Não só para impedir que morras daria meu relógio, mas faria logo o sacrifício só para te ver logo curada. Quando escutei as palavras de Paulina, meu espanto e minha admiração eram tão grandes que não consigo externá-los. No verão, senti algumas vezes ânsia de vômitos. Paulina cuidava de mim afetuosamente, com o intuito de me distrair, o que era o melhor dos remédios. Fazia-me passear ao redor do jardim no carrinho de mão. Depois fazia-me descer e no meu lugar colocava um lindo pezinho de margaridas, que levava a passear com toda a precaução até meu jardim, onde era transplantado com grande solenidade. Era Paulina quem acolhia todas as minhas íntimas confidências, que esclarecia todas as minhas dúvidas. Admirava-me certa vez que no céu o bom Deus não dê glória igual a todos os eleitos, e receava que nem todos fossem felizes. Então Paulina mandou-me que fosse buscar o grande copo de papai, e o colocasse a par do meu dedalzinho, e enchesse ambos de água. Em seguida, perguntou-me qual deles estava mais cheio. Disse-lhe que ambos estavam cheios, e que era impossível pôr mais água acima de sua capacidade. Minha querida mãe fez-me então compreender que no céu o bom Deus dará aos seus eleitos tanta glória, quanto cada qual poderá receber a sorte que o último nada terá de invejar ao primeiro. Assim, pondo ao alcance de minha compreensão os mais sublimes segredos, sabieis, minha mãe, dar à minha alma a nutrição que lhe era necessária. Com que alegria não via chegar todos os anos a distribuição de prêmios. Como sempre era guardada a justiça e só recebia as recompensas que merecesse. Sozinha, de pé no meio de nobre assembleia, escutava a minha sentença proferida pelo rei da França e Navarra. O coração batia-me muito forte quando recebia os prêmios e a coroa. Para mim era comum que a imagem do julgamento. Logo após a distribuição, a rainhazinha largava o vestido branco e apresentava-se em fantasiá-la para tomar parte na grande representação. Ah, como eram expansivas as festas em família! Vendo então meu querido rei tão radiante, longe estava eu de prever as provações que deviam visitá-lo. Um dia, porém, o bom Deus mostrou-me em visão realmente extraordinária uma imagem viva da provação para a qual teve a bondade de preparar-me antecipadamente. Estava papai de viagem desde alguns dias e demoraria ainda outros 2 antes de voltar. Seriam 2 ou 3 horas da tarde. O sol brilhava com viva luminosidade e toda a natureza parecia estar em festa. Estava sozinha à janela de um quarto que dava para o grande jardim. Olhava para a frente com um ânimo entretido em ideias risonhas. Senão quando enxergo diante da lavanderia, que ficava bem de frente, um senhor em traje absolutamente igual ao de papai, como o mesmo porte e o mesmo modo de andar, só que era muito mais curvado. Encobria-lhe a cabeça uma espécie de avental de cor imprecisa, de sorte que ele não podia divisar o rosto. Trazia um chapéu semelhante ao de papai. Eu o vi caminhar com passo regular, beirando o meu jardinzinho. No mesmo instante, apoderou-se de minha alma um temor sobrenatural, mas num átimo ponderei que, indubitavelmente, papai estava de volta e se escondia para me causar surpresa. Então o chamei bem alto com voz trêmula de emoção. Papai, papai, mas o misterioso personagem parecia não ouvir-me. Continuava seu passo regular, sem virar sequer para trás. Seguindo-o com os olhos, avistei-o quando se dirigia para o arvoredo que cortava em 2 o grande caminho do jardim. Contava vê-lo reaparecer no outro lado das grandes árvores, mas a visão profética tinha desvanecido. Tudo foi obra de um instante apenas, mas gravou-se-me tão vivo em meu coração que no dia de hoje, 15 anos após, a lembrança me está presente, como se a visão ainda continuasse diante de meus olhos. Maria estava conosco, minha mãe no quarto que comunicava com aquele em que me encontrava. Quando me ouviu chamar por papai, teve um sobressalto.
Percebendo, como me disse depois, que algo de extraordinário devia ter acontecido. Sem me deixar notar sua emoção, correu para junto de mim e perguntou-me o que me levava a chamar por papai, estando ele em Alençon. Contei-lhe então o que acabava de ver. Para me tranquilizar, disse-me Maria que sem dúvida seria Vitória, que, querendo amedrontar-me, escondera a cabeça com um avental. Interpelada, porém, Vitória assegurou que não saíra da cozinha. De mais a mais estava bem certa de que vira um senhor e que esse homem tinha a aparência de papai. Então fomos, todas as três ao lado de trás do arvoredo. Como, no entanto, não encontrávamos nenhuma pista que indicasse a passagem de alguém, disseste-me que não pensasse mais nisso. Não estava em mim deixar de pensar nisso. Por muitas vezes minha imaginação me representava a misteriosa cena que presenciara. Muitas vezes procurei levantar o véu que me encobria o sentido, porque no fundo do coração guardava a íntima convicção de que a visão tinha um sentido que um dia seria revelado. Esse dia tardou muito tempo, mas depois de 14 anos o próprio bom Deus rasgou o véu misterioso. Estando um dia de licença com a irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos como sempre de assuntos de outra vida e de nossas recordações de infância, como me ocorreu lembrar-lhe a visão que tivera na idade de 6 a 7 anos. De súbito, recordando os pormenores da cena extraordinária, tivemos simultaneamente a compreensão de que significava. Era realmente o papai que eu tinha visto, a caminhar, curvado pela idade. Era ele mesmo que, no venerando semblante e na cabeça encanecida, trazia a marca de sua gloriosa provação. Como a face adorável de Jesus esteve velada durante a paixão, assim também a face de seu fiel servidor devia ficar velada nos dias de suas dores, a fim de que pudesse refugir na pátria celeste junto ao seu Senhor, o Verbo eterno. Do meio dessa glória inefável, quando já reinava no céu, nosso querido Pai obteve-nos a graça de compreendermos a visão que sua rainhazinha tivera numa idade em que não se teme uma ilusão. Foi em meio à sua glória que nos alcançou a doce consolação que compreendemos que, 10 anos antes de sua grande provação, o bom Deus já nos dava a conhecer. A semelhança de um pai que deixa seus filhos entreverem o glorioso porvir que lhes prepara, comprazendo-se em avaliar de antemão as inapreciáveis riquezas que constituirão sua herança. Ah, por que foi a mim que o bom Deus comunicou tal iluminação? Por que mostrou à criança tão pequena uma coisa que não podia compreender? Coisa que, se fosse por ela compreendida, viria a matá-la de dor. Por quê? Aqui está um dos mistérios que, sem dúvida, compreenderemos no céu e será objeto de nossa eterna admiração. Como o bom Deus é bom! Ele envia as provações na medida de nossas forças. Nunca, como acabo de afirmá-lo, poderia suportar a própria ideia dos amargos sofrimentos que o futuro me reservava. Sem frêmito, não conseguia sequer pensar em que o papai podia morrer. Certa vez subira eu ao topo de uma escada e, como me encontrava justamente por debaixo, gritou-me: "Arreda-te, filhinha! Se despencar, esmago-te!" Ao ouvir isso, tive uma reação interior. Em vez de afastar-me, apoiei-me contra a escada, pensando comigo: pelo menos se o papai cair, não terei a dor de vê-lo morrer, pois morrerei com ele. Não consigo externar quanto amava papai. Tudo nele me causava admiração. Quando me explicava suas ideias, como se fora menina crescida, dizia-lhe com sinceridade que, por certo, se falava tudo isso aos grandes homens do governo. Tomá-lo-iam para o constituir rei, e que então a França seria feliz como nunca fora antes. No fundo, porém, alegrava-me, e disso me inculpava como de um pensamento egoísta, por não haver ninguém senão eu que conheça bem papai, pois se viesse a ser rei da França e de Navarra, sabia que se daria por infeliz, porque tal é a sorte de todos os monarcas, e sobretudo porque já não seria o meu rei, só para mim.
Tinha eu 6 ou 7 anos quando papai nos levou a Trouville. Jamais esquecerei a impressão que o mar me causou. Não podia impedir-me de contemplá-lo sem interrupção. Sua majestade e o bramir das ondas, tudo que falava a alma a respeito da grandeza e do poder do bom Deus. Recordo-me de que no passeio que fazíamos pela praia, um senhor e uma senhora, como me vissem a correr alegre em redor do papai, aproximaram-se e perguntaram-lhe se eu era dele, dizendo que era uma menininha muito graciosa. Respondeu-lhe papai que sim, mas notei que lhes deu sinal para não me fazerem elogios. Era pela primeira vez que ouvi falar que era graciosa. Isto me deixou bem contente, pois não supunha que o fosse. Vós chamáveis, minha querida mãe, tanta preocupação em não permitir, junto a mim, nada que pudesse comprometer minha inocência, principalmente em não me deixar ouvir alguma palavra que insinuasse vaidade em meu coração. Como só dava atenção às vossas palavras e às de Maria, e de vossa parte nunca me dirigistes um único elogio, não liguei muita importância às palavras e aos olhares admirados daquela senhora. Ao entardecer, a hora que o sol parece banhar-se na imensidão das ondas, deixando atrás de si um sulco luminoso, ia sentar-me sozinha com Paulina no rochedo. Então acudi à minha lembrança a comovente história do sulco de ouro. Fiquei a contemplar longamente a esteira luminosa, imagem da graça clarear a rota do barquinho de graciosa vela branca. Junto a Paulina, tomei a resolução de nunca distanciar minha alma do olhar de Jesus, a fim de que navegue tranquilamente em direção da pátria dos céus. Minha vida deslizava quieta e feliz. A afeição de que era cercada dos buissonês fazia-me crescer, por assim dizer, mas não havia dúvida de que já era bem desenvolvida para começar a conhecer o mundo e as misérias de que anda cheio.